Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Mas vamos lá, análise individual dos jogadores aqui. Thiago Rodrigues é zero, né? Thiago Rodrigues hoje foi horrível. O primeiro gol do Sampaio Corrêa, num chute de muito longe, com um jogador apenas na frente dele, ou seja, ele devia estar bem posicionado para enxergar essa bola e sair no tempo certo, é o que muda todo o panorama do jogo. Porque o Vasco fez 1-0 com 3 minutos e que era sustentável. O Sampaio não agredia, né? Aí o Thiago falha no primeiro gol, falha muito claro, uma falha muito grosseira do Thiago, ao meu ver. Ele sai muito atrasado, a bola muito longe, e aí muda totalmente o panorama do jogo. E aí o segundo gol não acho que foi culpa dele, ele ainda defende a bola. Para mim é muito mais erro do Figueiredo, que não mata a jogada no início, e do Yuri, que não acompanha o Poveda. Mas no terceiro também foi uma bola na mão dele e ele não consegue chegar. Tempo de reação. Esse é o tipo de trabalho que o goleiro tem que fazer, né? Então se ele tá mal em algo que deveria ser especialidade dele, é um problema crônico que ele tem. Então para mim, eu não vou dar um 0 não, porque 0 é sacanagem, mas 1. Para mim, nota 1 pro Thiago, que falhou nos momentos mais decisivos do jogo. Léo Matos. O Léo Matos foi improdutivo. O Léo Matos praticamente não tocou na bola. Burocrático como foi nos últimos jogos, inclusive. E o Vasco melhora com o Figueiredo na lateral direita. Então eu vou dar uma nota 3 pro Léo Matos. Boza. Cara, o Boza também não comprometeu muito, né? Assim, não acho que teve nenhum erro capital do Boza. Foi bem em alguns lances ali, até chegou a aparecer pelo lado direito em alguns momentos, mas nada demais, né? Nenhuma atuação, até porque o Sampaio não agrediu tanto. Então os zagueiros não foram tão exigidos assim. Vou dar uma nota 3,5 pro Boza. Eu vou dar um 5 pro Conceição por conta do gol. Ele apareceu bem no jogo aéreo em alguns momentos, defensivamente, principalmente falando. Ganhou alguns duelos ali pelo lado, para mim ficou sobrecarregado com mais uma atuação muito ruim do Edmar. E aí o Edmar, eu dou a mesma nota que eu dei, eu vou dar pro Edmar uma nota 2, por causa do cruzamento que ele deu pro Andrei, que poderia ter definido o jogo. Mas a partida do Edmar já era muito ruim o jogo inteiro, né? Defensivamente, inclusive ele participa negativamente do segundo gol, é ele quem perde a bola e gera o contra-ataque do Sampaio. No finalzinho do jogo, então, que ele estava muito solto subindo, deixou o Conceição muitas vezes no mano a mano, tendo que sair da área para marcar. E é ele quem toma essa bola nas costas para tomar o gol de cabeça. Eu vou dar nota 2 para o Edmar pelo jogo de hoje. Andrei. O Andrei eu vou dar uma nota igual do Conceição, nota 5, porque para mim o Andrei também não foi bem no jogo, pelo nível que tem o Andrei. O Andrei pode não ter tido nenhum erro crasso no jogo, nenhum erro que tenha comprometido a sua atuação, mas não se espera do Andrei só que ele seja um jogador de tocar a bola para o lado, né? Que seja um jogador que fique sumido, né? Sem receber bola, escondido no meio da marcação. Ele precisa ser um jogador constantemente ativo. É onde a qualidade dele aparece. Precisa dele pisando dentro da área, né? No primeiro tempo tudo bem, que o Vasco jogou com o Palácios e aí liberou um pouquinho mais o Palácios para o jogo e segurou o Andrei. Agora no segundo tempo, o Andrei só foi aparecer na construção de jogada realmente, produzindo algo no lance do gol, já aos 50 do segundo tempo. Então, para mim, foi mais uma partida bem abaixo do Andrei, do nível que ele pode jogar. Palácios, eu vou dar para o Palácios nota 3 também. Não gostei da atuação do Palácios, inclusive para mim, é um dos jogadores que acabam falhando no lance do primeiro gol. É ele quem não dá pressão. Falo aqui, não é só o Palácios. O Vasco tem esse problema crônico desde o início do campeonato. Tanto que o Vasco é um dos times que mais cedem finalizações para o time adversário. Isso é fragilidade defensiva. E não é só a zaga. A gente tende a achar que defesa é só a zaga. Não é. Hoje o chute do Sampaio Corrêa saiu lá da intermediária. Ali a proteção deve ser feita pelos meias. E o Palácio vinha atuando junto com o Andrei como volante. O Andrei é driblado no início da jogada, acontece, faz parte do jogo, mas a cobertura tem que aparecer. E o Palácio não apareceu e sai o chute, que para mim, como eu já disse, para mim falha do Thiago também, mas o Palácio não diminui. E a qualidade que o Vasco deveria ter na saída de bola com a entrada do Palácio na vaga do Yuri, a gente também não viu em campo. A gente viu, inclusive para mim, o Sampaio foi melhor do que o Vasco na primeira etapa. Então para mim nota 3 pro Palácio. Nenê eu vou dar um 3,5. Vou dar um 3,5 porque o Nenê fez um primeiro tempo horroroso. Muito ruim o primeiro tempo do Nenê. Com a cara do Nenê. Aquele cai-cai, tenta cavar uma faltinha aqui e ali.
bate um escanteio, mas nada de produtivo com a bola rolando. Só que depois que, no segundo tempo, quando o Vasco voltou um pouquinho melhor, com a entrada do Peck, e eles fazendo uma dobradinha pelo lado esquerdo, o Nenê começou a aparecer um pouco mais. Foi dele o cruzamento pro Ignaldo, num chance de cabeça que ele teve, a bola acabou espirrando e subindo, bateu meio que no peito do Ignaldo. Foi dele o cruzamento lindo pro Marlon cabecear também, quase que o Vasco empatou, era o início ainda ali do segundo tempo. Então criou duas boas chances, inclusive no fim do primeiro tempo, foi uma bola dele pro Marlon também, uma das chegadas boas do Vasco, pela direita, já no finalzinho. Ele participa, inclusive, também da jogada no início do primeiro tempo, que o Figueiredo sai na cara do goleiro, passe dele. Então o Nenê participou pontualmente do jogo. O grande problema do Nenê é ter uma participação, assim como eu falei do Andrei, maior durante os 90 minutos, 70, 60, o tempo que ele ficar em campo. Né? Porque ele aparece em momentos, que aí é quando ele consegue sobressair a qualidade dele num cruzamento, num passe, mas para acertar ele está errando 10. Esse é o grande problema. Esse é o maior problema do Nenê. Então vou dar um 3,5 pro Nenê. Marlon Gomes. Cara, eu achei o Marlon no início do primeiro tempo muito sumido, quando o Vasco estava 1-0, mas depois que o Vasco permite o empate do Sampaio Corrêa, o Marlon começou a aparecer um pouquinho mais, mas muito na individualidade ainda. Né, produzindo muito pouco, como eu citei aqui, tem uma jogada do que o Nenê dá um passe para ele pela direita, tem duas chegadas dele por ali que são boas, tem outra jogada individual que gera uma falta que o Nenê bate por cima, mas cansou também, segundo tempo também não produziu, tirando a cabeçada que ele dá muito perto do gol, não apareceu tanto no jogo. Vou dar uma nota 4 pro Marlon. Achei ele mais participativo do que o Nenê, apesar do Nenê ter construído mais do que o Marlon, através de um cruzamento ou outro ali, gerando das boas chances criadas pelo Vasco, algumas saíram do pé do Nenê. O Marlon foi mais participativo durante o tempo que esteve em campo. Pro bem e pro mal. Isso causa erros também. Figueiredo. Para mim, o Figueiredo vinha sendo o melhor em campo. Independente do resultado ruim, melhor em campo pro lado do Vasco, tá? O Figueiredo fez um primeiro tempo bom. Foi dele o cruzamento pro gol do Anderson Conceição. Pelo lado direito, mesmo sem jogar de lateral, ele estava jogando de ponta ainda. Ele cruza como um lateral direito após o escanteio e bota na cabeça do Conceição, então poderia ter saído como herói do jogo naquele momento. Ele quem rouba a bola e inicia a jogada com Ignaldo e Nenê no lance que ele próprio perde. Ali ele falhou, poderia ter sido um 2-0 do Vasco, onde mataria a partida. E no segundo tempo, quando ele é deslocado para a direita, ele participa ativamente de alguns roubos de bola e jogadas iniciadas pelo lado direito. Acho que o Figueiredo tinha entrado bem, só que exatamente no lance do segundo gol do Sampaio, ele que tem ficado como o último homem na bola parada ofensiva do Vasco, ele teve a chance de matar a jogada, teve a chance de fazer a falta no Poveda, não faz, é driblado e permite que a jogada toda se constrói. Então foi um erro ali que pesou muito contra ele. Tá? Mas eu achava até então o Figueiredo talvez o melhor em campo pelo lado do Vasco, mesmo sem ter feito gol, mas tinha dado já uma assistência e era participativo defensivamente e ofensivamente. Inclusive teve um contra-ataque do Sampaio Corrêa, se não me engano, pro Catatal, que ele tá sozinho no mano a mano com o Catatal com 50 metros para correr, e ele consegue chegar, pegar, desarmar e sair limpo. Então foi bem, inclusive, defensivamente, tirando, como já disse, o lance do segundo gol, que para mim tem falha dele também. Mas eu vou dar uma nota 5 pro Figueiredo. Ignaldo. Cara, o Ignaldo foi uma partida muito parecida com a partida passada contra o Criciúma, né? Brigando muito, mas sem conseguir ser eficiente. Incomodou, principalmente no iniciozinho do segundo tempo ali. No início do primeiro tempo também ele caiu um pouquinho mais pelo lado esquerdo e ajudou, por exemplo, na construção da jogada que quase saiu o gol do Figueiredo. Então ele se mexia muito bem, mas construía muito pouco. Acabava desarmado, ou tentava um drible e a bola ia para a lateral, escanteio. Teve dificuldade para dar sequência nas jogadas e talvez só tenha tido uma chance realmente de finalizar. Foi uma cabeçada que ele acaba errando e batendo no ombro. Não teve nenhum erro crasso, né? Não teve nenhum erro que chamasse atenção para um lado negativo, mas também produziu muito pouco. Né? Então vou dar uma nota 3,5 para ele também. Hoje as notas vão ser mais baixas, tá, galera? Porque gol aos 55 do segundo tempo, já tô sendo gente boa de dar um 5 para alguém. Yuri. Cara, o Yuri é outro que entrou bem. Esse que é complicado de você analisar jogo, né? Porque você tem análise do tempo completo e você tem momentos, né, do jogo. O Yuri entrou bem no segundo tempo. O Vasco voltou a ter um pouquinho mais de pegada, mas sozinho é complicado. Mas ainda assim o Yuri é um cara que duela melhor do que o Palácios, né? Só que em alguns momentos só o Yuri ali na jogada não vai dar em nada, né? Vai ser batido, tem 2, 3 em cima dele e isso aconteceu diversas vezes. Né? Do Yuri tá sozinho no meio campo dando combate, o Andrei tá lá na frente, Marlon, Figueiredo, enfim, ninguém voltou e ele tá sozinho ali rodando igual um peão. Não é culpa dele,
É o que eu falo aqui, a questão defensiva do Vasco, o problema é tático, isso é treino, isso é dia a dia, isso é orientação do treinador, né? Não é o jogador sozinho. E acaba que, para mim, o Yuri, que tinha entrado bem, para mim, ele é o maior culpado pelo segundo gol. Apesar do Figueiredo ter tido a chance de matar a jogada no meio, beleza, é uma decisão ali, não era uma jogada clara de gol, então você pode, beleza, não, dá para roubar aqui, eu vou pressionar e vou ganhar. O Yuri teve a chance de pressionar o Poveda, e aí beleza, o Poveda deu uma cavadinha antes. O maior erro do Yuri é que ele não acompanhou a jogada. O Poveda estava atrás dele, na frente dele, na verdade, estava mais distante do gol do que ele, e o Poveda chega livre para finalizar, para fazer o segundo gol do Sampaio, no momento onde o Yuri ficou parado, lamentando. E esse parado é exatamente o problema que não pode ter. Se ficar parado olhando o jogo. É o que a gente fala da movimentação sem a bola. O Vasco tem dificuldade para pressionar, tem dificuldade para entender que, mesmo a bola estando lá do outro lado, você tem que fazer a movimentação para marcar a zona, porque essa bola pode parar aqui daqui a pouco. Então a gente viu, por exemplo, o Sampaio Corrêa, até no lance do segundo gol, aí não estou falando do Yuri, estou falando de uma maneira geral, fazendo inversão de 30 a 40 metros, com o jogador que está recebendo a bola sem ter pressão nenhuma. E a bola pendurada durante 3, 4 segundos, que dá tempo do jogador, se estiver bem posicionado, atacar e não deixar o cara receber livre. O gol do Sampaio, a jogada que inicia o escanteio do Sampaio, sai exatamente assim. Então a dificuldade de pressão que o Vasco tem, e o Yuri, que é o melhor nessa pressão, falhou no momento decisivo, que foi o segundo gol do Sampaio Corrêa. Eu vou dar uma nota 3,5 pro Yuri também. Peck é outro que entrou bem no jogo, não teve nenhum erro, não teve nenhuma participação, assim... mas, claro, teve errou passe, errou um drible ali, faz parte do jogo. Teve uma bola que ele conduziu demais, mas o Peck entrou bem. Foi quem fez um pouquinho de fumaça ali pelo lado esquerdo, foi da onde saiu o gol. Ele quem inicia a jogada e dá a bola para o Edmar cruzar, inclusive. Fez uma outra jogada individual, sofreu falta, então buscou o jogo, o Peck. Mas acabou que não saiu, né? Não conseguiu fazer o gol, não teve nenhuma chance clara realmente para definir a partida. Eu vou dar a nota 4 pro Peck. Fábio Gomes. Cara, o Fábio Gomes praticamente não tocou na bola, né? O Fábio Gomes entrou em campo na vaga do Ignaldo para explorar o jogo aéreo. E o Vasco só cruzou uma bola pro Ignaldo antes, né, do Fábio entrar. E quando cruzou a segunda, acho que tiveram outros. Cruzou pro Alex, cruzou pro Marlon, cruzou pro Andrei fazer o gol. E o Fábio mesmo acabou não tocando na bola. Então foi praticamente nulo na partida a atuação do Fábio. Vou dar nota 3 para ele. Não que tenha ido mal, mas simplesmente não apresentou nada. É culpa também do trabalho do time, que não colocou ele no jogo dentro do que ele pretendia. O Vasco até tentou algumas bolas longas para ele, que ele não levou vantagem. Isso era uma ideia do Jorginho. O Vasco saiu pelo menos umas 3, 4 vezes com o Edmar ligando diretamente o Fábio Gomes. E aí teve dificuldade nesse duelo pelo alto. Então nota 3 para ele. Alex Teixeira, outro que entrou e praticamente não produziu nada, né? Um chutezinho ali da entrada da área, mas nada demais. Nota 3 também para o Alex, que ficou sumido uma parte do jogo. Tubarão, idem. Tubarão entrou, se escou para um lado para o outro. Até acho que ele inicia a jogada ali, mas nada do lance do segundo gol do Vasco, mas nada contundente, como se espera desses jogadores. Porque a grande questão do Vasco é essa. Você olha, o time titular já é frágil. Quando o banco entra, ele dificilmente entra para decidir, apesar de ter decidido nos últimos jogos. Fábio Gomes, Nenê, jogo anterior com o Alex Teixeira, enfim. Mas o nível, né, Tubarão, Peck, não são jogadores decisivos. Pode até participar de um cruzamento ou outro, pode até sair um gol, mas o Peck tem um gol na Série B inteira. Né? O Tubarão tem um gol na Série B inteira. No ano passado, o Tubarão... Ano passado ele não jogou. No ano retrasado, o Tubarão fez um gol no ano inteiro também. Então, assim, a média desses caras é muito baixa. Para você confiar que vai entrar e vai dar um resultado. Acabou que saiu muito mais claro, mérito do Edmar, que acertou um baita cruzamento ali pro Andrei. E poderia ter saído meio como um herói ali, ele que era vilão até então, mas resolveu ser vilão ali no fim. E o Vasco perdendo por 3-2 num gol, mais uma vez nas costas dele. Inclusive o Alex... Vou até diminuir a nota do Alex para 2,5. Que é o Alex que não pressiona a bola exatamente no lance do cruzamento, que vira o gol, né, do Sampaio Corrêa.